No coração da antiga Mesopotâmia, ergueu-se uma cidade que desafiava os céus. Babilônia, muralhas colossais, portões de bronze e jardins suspensos que brilhavam como o próprio paraíso. No trono, um homem que julgava governar o mundo, Nabucodonosor, rei dos reis, senhor de povos e nações. Sua palavra era lei. Sua glória parecia eterna, e nenhum exército ousava enfrentá-lo. Mas nenhum trono humano é inabalável diante do Deus que governa sobre todos os reinos. Este é o relato de um rei que caminhou da glória à loucura, da soberba à queda e da humilhação à restauração. Uma história em que a majestade da Babilônia se curva diante da eternidade do Deus vivo. As muralhas da Babilônia se erguiam como colossos diante do deserto, refletindo a glória de um império que parecia eterno. Torres reluzentes, portões revestidos de bronze, soldados em marcha ritmada. Tudo exalava poder. O rio Eufrates cortava a cidade como uma serpente prateada, trazendo vida e imponência. No coração desse império, sobre um trono dourado sustentado por leões de pedra, estava Nabucodonosor, o rei dos reis. Seus olhos, penetrantes e firmes, observavam as riquezas conquistadas e seu coração transbordava de orgulho. Não há reino como o meu. Quem ousará resistir ao braço da Babilônia? No entanto, em meio ao esplendor, um povo derrotado chorava em silêncio. Homens, mulheres e crianças de Jerusalém haviam sido levados cativos. Entre eles, 4 jovens de semblante firme se destacavam: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Escravizados e levados à corte, eles representavam a esperança de um Deus que não se calava, mesmo no exílio. Certa noite, Nabucodonosor foi perturbado por um sonho. Sua respiração ficou pesada. O suor cobria sua fronte. Ao despertar, gritou: Guardas! Chamem todos os sábios, magos e encantadores. Quero que me revelem o sonho e a interpretação. Se não o fizerem, morrerão. A sala do trono encheu-se de homens apavorados. Um dos chefes sussurrou: Majestade, conte-nos o sonho e nós o interpretaremos. Mas o rei rugiu: Não, vocês devem me dizer o que sonhei e também o significado. Assim saberei se não mentem para mim. O pânico se espalhou. Ninguém ousava falar. Então, o decreto foi dado. Todos os sábios seriam executados. Entre eles estava Daniel, que, ao ouvir a sentença, ergueu os olhos ao céu e disse a seus amigos: Oremos ao Deus dos céus, pois só Ele pode revelar o que está oculto.
Naquela noite, Daniel recebeu a revelação em visões. Ao amanhecer, foi levado diante do rei. A sala imponente estava silenciosa, exceto pelo som da respiração do soberano. Nabucodonosor o fitou com desdém. Então, és tu capaz de me contar o sonho que tive? Daniel humilde respondeu: Não há sábio, nem mago, nem adivinho que possa revelar este mistério, ó rei. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele mostrou a ti o que há de vir. O rei inclinou-se intrigado e Daniel prosseguiu: Em teu sonho, viste uma grande estátua. Sua cabeça era de ouro puro, seu peito e braços de prata, seu ventre e coxas de bronze, suas pernas de ferro e seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto contemplavas, uma pedra, cortada sem auxílio de mãos, atingiu os pés da estátua e a despedaçou. Todo o ídolo foi reduzido a pó levado pelo vento, e a pedra tornou-se uma montanha que encheu toda a terra. O silêncio caiu sobre o salão. Os olhos de Nabucodonosor se arregalaram, pois eram exatamente essas as imagens que o atormentavam. Ele se levantou abruptamente, o manto dourado arrastando pelo chão. É isso mesmo que vi. Daniel concluiu: Tu és a cabeça de ouro, ó rei. Deus te deu poder, força e glória. Mas, depois de ti, virão outros reinos, até que o Altíssimo estabeleça um reino eterno que jamais será destruído. Nabucodonosor ficou estupefato. Seu orgulho se misturava ao temor. Por um instante, seu coração tremeu diante da revelação de um poder maior que o seu. Ele caiu com o rosto em terra e declarou diante da corte: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis. Mas ainda que tivesse reconhecido a glória do Altíssimo, a semente do orgulho não havia sido arrancada. O coração do rei continuava inflamado, e a ideia de ser apenas uma parte de uma estátua o perturbava profundamente. No íntimo, uma chama de desafio começou a crescer. Se ele era a cabeça de ouro, faria de si mesmo não apenas uma parte, mas a totalidade da glória. E assim, enquanto o palácio vibrava com a vitória da interpretação, Nabucodonosor já tramava em silêncio a construção de algo que marcaria sua soberania para sempre. O rugido distante das fornalhas da Babilônia ecoava, prenunciando um novo ato do drama divino que estava apenas começando. O sol queimava alto sobre a planície de Dura, onde o rei Nabucodonosor havia ordenado erguer um monumento jamais visto. A poeira se levantava sob os pés dos operários, enquanto martelos retumbavam e cordas puxavam blocos revestidos de ouro. Quando a última peça foi colocada, ergueu-se diante da multidão uma estátua colossal, cintilando sob a luz como se fosse o próprio sol. Não era apenas a cabeça de ouro do sonho, mas toda a estátua, dos pés à coroa, revestida de ouro puro. Era o reflexo da soberba de um homem que se recusava a ser apenas parte de um destino maior. No dia marcado, povos, nações e línguas se reuniram diante da estátua. Tambores rufavam, trombetas ecoavam, e o arauto do rei proclamava em voz firme: Ó povos de toda a terra,
Assim ordena Nabucodonosor: quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da lira e de toda sorte de música, prostrai-vos e adorai a estátua que o rei erigiu. Aquele que não se prostrar será lançado imediatamente na fornalha ardente. A multidão estremeceu. O som dos instrumentos encheu o ar. E como ondas, todos caíram de rosto em terra diante da imagem dourada. Todos, exceto 3 figuras que permaneceram firmes: Hananias, Misael e Azarias. Seus olhos não se voltaram à estátua, mas ao céu invisível acima deles. Soldados os agarraram e arrastaram até o trono improvisado do rei. Nabucodonosor, com um olhar faiscante, ergueu-se e bradou: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não adorais a minha estátua de ouro? Dou-vos uma última chance. Quando ouvirdes a música, prostrai-vos. Caso contrário, sereis lançados na fornalha. E que Deus poderá livrar-vos da minha mão? Os 3 jovens, mesmo cercados de guerreiros, responderam com serenidade. Hananias falou primeiro: Ó Nabucodonosor, não necessitamos de resposta acerca disso. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar da fornalha e da tua mão. Mas, se não o fizer, saiba, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua que levantaste. O rosto de Nabucodonosor se contorceu de ira. Ele gritou aos guardas: Aumentem o fogo 7 vezes mais. Amarrai-os e lançai-os agora. As chamas rugiam como bestas enfurecidas. Os soldados que se aproximaram foram consumidos pelo calor, tombando mortos à beira da fornalha. Mas os 3 jovens foram lançados para dentro. A multidão prendeu a respiração. O rei, em seu trono, inclinou-se para ver melhor. Seus olhos, acostumados ao triunfo, agora se arregalaram. Não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Sim, ó rei. Então, como vejo 4 homens soltos, andando ilesos dentro das chamas, e o quarto tem a aparência de um filho dos deuses. O silêncio caiu sobre a planície. O fogo que deveria consumir tornou-se palco de um milagre. Os jovens caminhavam em meio às chamas como quem atravessa um jardim, e o brilho da presença divina resplandecia. Nabucodonosor levantou-se com a voz embargada: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde para fora. Eles saíram e a multidão se espantou. Nem um fio de cabelo queimado, nem cheiro de fumaça em suas vestes. O rei, abalado, proclamou diante de todos: Bendito seja o Deus destes homens, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Portanto, decreto que nenhum povo fale contra este Deus, pois não há outro que assim possa livrar. A multidão aclamou, mas dentro do coração de Nabucodonosor, a batalha ainda não estava vencida. Ele havia reconhecido o poder divino, mas sua alma continuava dominada pela sede de glória. Para ele, a experiência não era uma rendição, mas um confronto com uma força misteriosa que precisava ser compreendida ou desafiada.
Naquela noite, o rei vagueava sozinho pelos corredores de mármore do palácio. Suas mãos tocavam as paredes frias. E seus pensamentos ardiam mais que as chamas que não puderam consumir os jovens. Se este Deus governa sobre todas as coisas, por que me escolheu para reinar? Por que me mostra sinais, mas não tira de mim o cetro? Talvez seja porque ainda estou destinado a algo maior. O vento noturno atravessava as colunas, trazendo o eco das trombetas que haviam anunciado a adoração à estátua. Nabucodonosor respirava fundo, tentando compreender os mistérios. Mas enquanto buscava respostas, um novo presságio começava a se formar. Algo mais inquietante que a estátua de ouro ou a fornalha ardente. E, nas profundezas da noite, o rei fecharia os olhos para encontrar outra visão que mudaria o curso de sua vida para sempre. A noite caiu sobre Babilônia, mas o coração de Nabucodonosor não encontrava descanso. Ele caminhava inquieto pelos jardins suspensos, iluminados por tochas que dançavam ao vento. O murmúrio da água que caía em cascatas não aliviava o peso em sua mente. De repente, um sonho o tomou com força. Era tão vívido que parecia mais real que a própria vigília. Ele viu diante de si uma árvore gigantesca que alcançava os céus. Seus ramos se espalhavam pela terra inteira, e todas as criaturas encontravam abrigo à sua sombra. Os pássaros faziam ninhos entre suas folhas verdes. Os animais descansavam sob sua copa. E povos se alimentavam de seus frutos abundantes. O rei contemplava com orgulho aquela árvore majestosa, até que uma voz poderosa ecoou dos céus. Cortai a árvore e destruí-a. Contudo, deixai o tronco com suas raízes na terra, preso com correntes de ferro e de bronze, até que sobre ele passe o orvalho do céu e seja humilhado entre os animais do campo. E 7 tempos se cumprirão até que reconheça que o Altíssimo governa o reino dos homens e dá a quem quer. A visão se dissipou, mas o coração de Nabucodonosor permaneceu em tormento. Ao despertar, seu corpo tremia. Ele ordenou de imediato: chamem Daniel. Somente ele pode revelar este mistério. Daniel entrou no palácio, humilde como sempre, e se prostrou diante do rei. Nabucodonosor, aflito, descreveu cada detalhe do sonho, sua voz embargada pela inquietação. Quando terminou, ficou em silêncio, observando o profeta. Daniel baixou o rosto e sua expressão tornou-se grave. Dize-me a verdade. Não importa quão dura seja, fala. Daniel respirou fundo, depois respondeu com pesar: Ó rei, quem dera que o sonho fosse contra os teus inimigos. A árvore que viste és tu, Nabucodonosor. Teu reino se estendeu até os confins da terra, e tua glória alcançou os céus. Mas o decreto do Altíssimo é este: serás expulso dentre os homens e habitarás com os animais do campo. Comerás erva como bois, e o orvalho do céu molhará teu corpo. Assim permanecerás por 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo governa sobre os reinos e dá a quem quer. Contudo, como foi dito que o tronco e as raízes ficariam, isso significa que teu reino te será restituído quando reconheceres que o céu domina.
as palavras ecoaram pelo salão como trovões. O rei permaneceu em silêncio, olhando fixamente para Daniel. O orgulho ferido lutava contra o temor que queimava dentro dele. Daniel, com voz branda, acrescentou: Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia aos teus pecados praticando a justiça e as tuas iniquidades, mostrando misericórdia para com os pobres. Talvez assim prolongues a tua tranquilidade. Nabucodonosor levantou-se do trono com passos pesados e caminhou em direção à varanda. Seus olhos percorriam as muralhas iluminadas pela lua. Os templos repletos de incenso e as ruas que fervilhavam de vida. Ele cerrou os punhos e murmurou: Como pode um homem ser comparado a uma árvore cortada? Como pode o maior rei da terra ser lançado ao pó como um animal? Não aceitarei esse destino. Babilônia é eterna, e eu sou sua coroa. Daniel, em silêncio, retirou-se, sabendo que as palavras do rei revelavam mais do que obstinação. Eram sinais de que a profecia estava prestes a se cumprir. Os dias seguintes trouxeram calma aparente. Nabucodonosor retomou sua rotina de banquetes, desfiles e decisões políticas. Os nobres se curvavam diante dele e a cidade continuava aclamando seu nome. Mas, em seu íntimo, a sombra do sonho não se afastava. Por vezes à noite, ele despertava em sobressaltos, ouvindo o eco da voz celestial: 7 tempos se cumprirão. Um ano inteiro se passou. O rei parecia ter esquecido a advertência. Seu coração, embriagado pela glória, ignorava o chamado à humildade. Ele continuava a erguer templos e palácios, convencido de que sua grandeza jamais teria fim. Até que, numa tarde, ao contemplar o horizonte do terraço real, os raios do sol refletindo nas muralhas douradas, Nabucodonosor abriu os braços e exclamou com voz retumbante, capaz de ecoar por toda a cidade: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com o poder da minha força e para a glória da minha majestade? As palavras ainda ressoavam quando, subitamente, uma voz vinda do céu interrompeu o silêncio. Ó Nabucodonosor, a ti se declara: passou de ti o reino. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, até que aprendas que o Altíssimo governa sobre os reinos e dá a quem quer. O rei estremeceu. Seu corpo cambaleou, sua mente mergulhou em trevas. Seus olhos, antes cheios de soberba, agora perdiam a razão. Os guardas correram para ampará-lo. Mas ele rugiu como fera, arrancando o manto real, caindo ao chão diante de todos. E assim, o sonho da árvore cortada começava a se cumprir. O palácio de Babilônia mergulhou em silêncio após o brado celestial. Os nobres recuaram, os guardas se entreolharam em pavor, e o rei, antes soberano absoluto, caiu de joelhos, arrancando os adornos reais como se fossem pesos inúteis. Seus olhos perderam o brilho da razão. Seu corpo,
tomado por espasmos, moveu-se como de um animal acuado. Os servos gritaram, mas ninguém ousou se aproximar. O decreto do céu havia se cumprido. Nabucodonosor foi expulso de sua própria corte. O homem que governava povos e nações agora vagava pelos campos ao redor da cidade. Seus pés descalços afundavam na terra úmida, e sua boca, outrora cheia de decretos poderosos, se enchia de ervas e raízes. A barba cresceu desgrenhada, seus cabelos se alongaram e endureceram como penas. E suas unhas se curvaram como garras afiadas. Os pastores que levavam seus rebanhos o viam de longe e murmuravam entre si: É ele? É este o rei Nabucodonosor, o conquistador de Jerusalém, o senhor da terra? Sim, mas o Altíssimo o humilhou. Quem pode resistir à sua mão? Os dias se transformaram em meses, e os meses em anos. O rei vivia sob o orvalho da madrugada, uivava ao luar. E os animais do campo se tornaram sua companhia. Sua mente, dominada pela loucura, vagava entre sombras e memórias fragmentadas. Às vezes, ainda ecoava de seus lábios um rugido humano. Minha Babilônia, minha glória. Mas logo sua voz se perdia em grunhidos animalescos. Dentro da cidade, o trono estava vazio. Os nobres governavam em silêncio, temendo conspirar contra o rei, pois ainda o consideravam intocável pelo decreto divino. 7 tempos se passaram, 7 longos períodos de humilhação, em que o soberbo foi reduzido ao pó. A natureza marcou seu corpo, mas também preparou sua alma. Então, em uma manhã serena, quando o sol nascia sobre os campos dourados, algo diferente aconteceu. Nabucodonosor ergueu os olhos para o céu. Pela primeira vez em anos, sua mente se abriu, e as trevas se dissiparam como fumaça diante do vento. Ele respirou fundo, sentindo a brisa sobre o rosto, e murmurou com clareza: Os céus governam. E naquele instante, sua razão lhe foi restituída. O animal se calou, e o homem voltou a ser rei. Ele caiu com o rosto em terra e chorou, não de orgulho, mas de arrependimento. Suas lágrimas se misturaram à terra, e seu coração foi quebrado diante do Altíssimo. Enquanto ainda estava no campo, vozes ecoaram entre os guardas que o vigiavam de longe. É o rei! Olhem, voltou a si! Vejam, seus olhos não estão mais tomados pela loucura. Eles correram e logo a notícia chegou à cidade. Os nobres se reuniram e Daniel, em meio à multidão, ergueu a voz. O Deus Altíssimo cumpriu o que disse. Agora, como prometeu, devolverá o reino ao seu servo. Nabucodonosor foi conduzido de volta ao palácio. Suas vestes foram trocadas, seu corpo lavado, sua barba aparada. Quando entrou novamente no salão do trono, as colunas de mármore ecoaram os passos de um homem transformado. Ele não caminhava mais com o peito inflado de arrogância, mas com a postura de quem havia enfrentado o juízo e recebido misericórdia.
o povo se aglomerou nas ruas. Quando viram o rei restaurado, não ouviram dele decretos de glória pessoal, mas um cântico de rendição. Eu, Nabucodonosor, levanto os olhos aos céus e bendigo o Altíssimo. Sua soberania é eterna, e seu reino dura de geração em geração. Os moradores da terra são como nada diante dele, pois faz conforme a sua vontade no exército dos céus e entre os homens. Nenhum pode deter sua mão, nem dizer: que fazes? As palavras carregadas de verdade ecoaram como trovões sobre a multidão. Os que antes o temiam, agora o respeitavam de uma forma nova. Não pelo poder de sua espada, mas pela autoridade de sua experiência com o Deus dos céus. Mas no íntimo do rei, ainda havia algo a ser dito. Ele precisava testemunhar diante de todos, não apenas do seu povo, mas de todas as nações, que o orgulho humano é pó diante da majestade divina. E assim, sua boca se abriu novamente para proclamar, desta vez não a sua glória, mas a do Deus eterno. E enquanto a cidade celebrava sua volta, Nabucodonosor sabia, sua história não era mais a de um conquistador, mas a de um homem que fora quebrado e restaurado para servir de exemplo a todos os reis da terra. As aclamações ainda ecoavam quando o rei, sentado outra vez no trono, pediu silêncio com um gesto. A luz que entrava pelas altas janelas derramava-se sobre o mármore e redesenhava a sala, como se o céu, e não o ouro, reinasse ali. Nabucodonosor respirou fundo. Seu olhar não tinha mais o brilho duro do orgulho, mas a firmeza de quem provou a ruína e encontrou misericórdia. Ele começou a falar, e não havia fanfarra, apenas verdade. Povos, nações e línguas ouvi. Eu, Nabucodonosor, outrora ergui meu coração como torre, mas fui abatido. Morei entre os animais, comi a erva do campo e perdi o juízo. Então levantei os olhos aos céus e compreendi. O Altíssimo governa e dá o reino a quem quer. Um murmúrio percorreu o salão. Os príncipes que antes se curvavam por medo, inclinavam-se agora com respeito. Daniel manteve-se à sombra de uma coluna, atento. O rei prosseguiu. Eu promulgo um decreto. Em toda a extensão do meu império, que se publique esta história, para que os soberbos se lembrem. A glória pertence a Deus. Os escribas aproximaram-se com tábuas e cálamos. Nabucodonosor ditou com pausas, como quem pesa cada sílaba. Eu vi uma árvore que tocava os céus. Fui àquela árvore e fui cortado. Mas o tronco ficou atado com ferro e bronze, e o orvalho do céu me cobriu até que eu confessasse que o céu domina. Então minha razão me foi devolvida, minha honra me foi restituída, e tornei ao trono não por mérito, mas por graça. Daniel, chamado pelo rei, aproximou-se. Nabucodonosor o fitou com gratidão. Homem de Deus, tua palavra foi fiel. Que conselho dás agora a um rei que voltou do pó? Daniel respondeu com brandura. Sê justo, tem misericórdia dos pobres, julga sem suborno, honra o Deus que te levantou. O rei assentiu, como quem finalmente encontra o caminho. Começaram então dias novos em Babilônia. Os tributos foram aliviados, os juízos tornaram-se rápidos e retos. Os templos dos ídolos perderam ruído.
e as portas do palácio se abriram aos humildes. Nas praças, falava-se do milagre do rei. Alguns zombavam em segredo, outros, com olhos úmidos, repetiam: O céu governa. Certa tarde, no terraço onde um dia se vangloriara, Nabucodonosor contemplou a cidade. O sol descia, incendiando as muralhas com uma luz que não vinha do ouro, mas do próprio crepúsculo. Ao seu lado, Daniel permaneceu em silêncio. O rei disse: Aqui ocorreu minha queda, aqui confessei. Aqui também começa o teu testemunho. Ao cair da noite, o rei convocou uma assembleia no grande pátio. Tochas ardiam como constelações terrestres. Em meio ao povo, viam-se os 3 jovens que saíram da fornalha, firmes e discretos. Nabucodonosor ergueu a voz: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, diante de todos, eu rendo graças pelo vosso Deus. Quem me dera eu tivesse aprendido com vosso fogo antes de conhecer a minha loucura. Hananias respondeu: O Altíssimo escreve reto por linhas que não vemos. Em seguida, o arauto leu a proclamação final. Que em todo o império se saiba: os céus dominam, o orgulho leva à queda, e o Altíssimo pode humilhar os que andam na soberba. Não era uma ameaça, mas uma advertência amorosa, carregada do peso de uma vida quebrantada e refeita. Naquela mesma noite, Nabucodonosor recolheu-se aos aposentos. Antes de dormir, ajoelhou-se. Senhor dos céus, eu que pensei ser dono do tempo, fui contado como orvalho de uma manhã. Guarda-me na verdade. O quarto ficou silencioso. A cidade respirou, e as estrelas pareciam inclinar-se sobre Babilônia. Com o passar dos anos, a fama do rei mudou de cor. De conquistador temido, tornou-se soberano sábio. Diziam os viajantes: Em Babilônia, um homem provou a poeira e encontrou a glória verdadeira. Nas escolas, os meninos aprendiam não só leis e medidas, mas o cântico do rei restaurado. E quando os dias de Nabucodonosor se cumpriram, não houve desespero no palácio. Houve solenidade. Ele chamou seus oficiais e disse: A pedra que fere os pés de ferro e barro encherá a terra. Governos virão e passarão, mas o reino que não se abala permanece.